Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Educação à Distância CorelDRAW Ilustração Digital. O tema de hoje é objeto. O que é um objeto no CorelDRAW? Qualquer coisa que você desenhe, importe, abra no CorelDRAW, nós chamamos de objeto. Então, por exemplo, nessa página eu tenho diversos objetos. Se eu utilizar aqui a ferramenta de seleção, vamos clicar aqui, arrastar, e vamos selecionar todos os objetos. Observem, na barra de status do programa, 8 objetos selecionados em uma camada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, tudo isso aqui é um objeto. Então, isso aqui é um objeto, isso é um objeto, isso aqui é um objeto. No entanto, o CorelDRAW ele faz uma diferenciação dos tipos de objetos existentes. Tá? Então, por exemplo, nós podemos ter objeto de texto, objetos de curva, objetos de formas pré-definidas, objetos bitmaps e alguns objetos especiais. Com relação aos tipos de objetos, hoje iremos também trabalhar com o gerenciador de objetos. O que é esse gerenciador? É através dele que teremos todas as informações dos objetos. Então, para abrir esse gerenciador, nós vamos vir aqui no menu Janela, Janelas de encaixe, gerenciador de objetos. Por padrão, o CorelDRAW abre o gerenciador de objetos aqui do lado direito da tela. No entanto, isso pode ser configurado posicionado, aliás, né, em outros locais. Tá certo? Então isso aqui vai ser o nosso gerenciador de objetos. Então se eu vim aqui em camada 1, né, no gerenciador de objetos, página 1, camada 1, clicando no sinal mais, eu vou ter aqui as informações de todos os objetos. Então, como vocês podem observar, né, eu tenho aqui, ó, Power Clip de retângulo, que seria esse objeto. Então, esse objeto é um objeto especial do Power Clip. Uma forma perfeita, uma estrela, um retângulo, uma curva. Um objeto bitmap, tem outro objeto de curva. Opa, mas isso aqui é um texto, né? Na realidade, isso aqui era um objeto de texto. No entanto, ele foi convertido em curva. Isso a gente vai falar em outra oportunidade. E aqui eu tenho um objeto de texto, como vocês podem observar. Tá? Então, o gerenciador ele me dá todos os tipos de objeto. Na realidade, se a gente pegar aqui, eu tenho basicamente assim: objeto de texto, objeto de curva, que seriam esses dois, um objeto bitmap, um objeto especial, que é o Power Clip, e esses três objetos aqui, né, que é a estrela, né, esse objeto especial que ele chama aqui de forma perfeita, e o retângulo, na realidade todos eles são formas pré-definidas do programa. Desta forma, mesmo que eu tenha um total de 8 objetos na nossa área de trabalho, né, todos os objetos no CorelDRAW se resumem em 5. Então, recapitulando: objeto de texto, objetos de curva, formas especiais ou formas pré-definidas, objeto bitmap e objetos especiais, no caso aqui o objeto que nós chamamos de Power Clip. Com relação aos objetos especiais, o Power Clip não é o único objeto especial do CorelDRAW. Mais adiante iremos ver outros tipos de objetos especiais. Com relação aos objetos, todos eles são gráficos. No entanto, nós vamos diferenciar dois tipos de gráficos, os chamados gráficos vetoriais e os gráficos bitmaps. Nessa página temos os dois tipos de gráficos. Todos esses demais gráficos aqui, a estrela, essa forma perfeita, o retângulo, o objeto de curva, o texto, né? Esse outro objeto de curva são gráficos vetoriais. O objeto bitmap, o próprio nome já diz, né, é um gráfico bitmap, enquanto que aqui eu tenho uma mistura, né? Esse Power Clip, na realidade, esse retângulo aqui é uma forma, ou seja, ele é um gráfico vetorial. No entanto, esse gatinho aqui é um objeto bitmap. Então aqui já tem uma mesclagem entre um objeto bitmap e um objeto vetorial, um gráfico vetorial, né, corrigindo. Qual que é a diferença entre um gráfico vetorial e um gráfico bitmap? Então, por exemplo, aqui nós temos o gráfico bitmap e aqui eu tenho um gráfico vetorial. O gráfico vetorial ele possui direção, sentido e intensidade. E todas as suas linhas são geradas a partir de equações matemáticas.
Bom, se já deu frio na espinha de alguns, tá? Não se preocupe que o CorelDRAW calcula tudo isso para vocês. Enquanto que um gráfico bitmap ele é feito a partir de pontos, pequenos pontos que são chamados de pixels. Significa o seguinte: um objeto bitmap ele é diretamente dependente da resolução, enquanto que um objeto vetorial ele não depende da resolução. Isso significa o seguinte: se eu pegar, por exemplo, aqui um objeto vetorial, eu posso ir aumentando a intensidade do zoom, tá? Que vocês vão ver que ele não perde a qualidade, ou seja, as linhas continuam com traços bem nítidos, como vocês podem observar, né? Então significa que, independente da resolução, tá? A imagem sempre será perfeita. Já um gráfico bitmap, como é esse caso, vou aumentando o nível de zoom aqui, ó. Vocês já começam a aparecer os quadriculados, né? Então, cada pontinho disso aqui, tá? Ele tem uma intensidade de cor. E isso nós chamamos, então, de um gráfico bitmap. Isso explica por que você pode dimensionar, ou melhor, redimensionar um gráfico vetorial que ele não vai perder a qualidade. Exatamente por quê? Porque ele vai recalcular novamente, né, a questão dos vetores, tá? E vai continuar tendo o mesmo, assim, a mesma aparência. Já um gráfico bitmap, né, da mesma forma que se eu aumentar o zoom aqui, ele começa a aparecer o quadriculado. Se eu começo a aumentar, né, a sua dimensão, tá, a imagem começa a ter perda de qualidade. Vamos dar um voltar aqui. Tá? Então essa é a principal também diferença entre um gráfico vetorial e um gráfico bitmap. O CorelDRAW é um programa específico para trabalhar com gráficos vetoriais, criação e edição de gráficos vetoriais. No entanto, iremos também trabalhar com objetos bitmaps, com gráficos bitmaps. Tá? Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? E na próxima aula iremos dar continuidade nesse processo. Até mais!